Nesta videoaula, eu quero apresentar uma definição de política e também algumas características do poder, em especial do poder político. Então, política tem relação com o exercício de algum poder. Daqui a pouco nós vamos ver as características do poder político propriamente dito. Além disso, a política envolve um interesse e uma decisão. Então, política é o processo através do qual interesses são transformados em decisões efetivas. E política é também o processo de formulação e tomada de decisões que afetam a coletividade. Então, a política sempre envolve questões públicas, nunca envolve questões meramente privadas. Questões privadas não são da alçada da política, né? A política sempre trabalha, se volta para questões que afetam o público ou a coletividade. Tendo em vista a ligação da política com interesse e a capacidade de tomar decisões e até mesmo de condicionar o comportamento de terceiros e, como dito inicialmente, o fato da política estar sempre ligada à questão do poder ou ligada a um poder específico, nós passaremos agora a comentar os chamados tipos de poder, que são vários, mas os mais importantes são o poder econômico, o ideológico e o político propriamente dito. E para a gente entender cada um desses tipos de poder, é sempre importante atentar para os chamados meios de poder. Então, cada um desses tipos de poder utiliza um conjunto de meios específico para o quê? Condicionar, até mesmo determinar o comportamento de terceiros. Então, por exemplo, o poder econômico, ele utiliza dos chamados bens econômicos. Então, um exemplo bastante claro aqui é o do empresário ou do capitalista que controla bens econômicos, meios de produção e utiliza desses meios, desses bens econômicos para fazer com que trabalhadores trabalhem dentro de condições mais ou menos favoráveis ao empresário, né? Então, o capitalista ou o empresário, ele utiliza, né, do controle de bens econômicos, né, para condicionar, até mesmo para determinar a conduta e colocar condições para os trabalhadores. O outro tipo de poder, que é o ideológico, utiliza do conhecimento e da informação, né, como meio para influenciar o comportamento de terceiros ou até mesmo de toda uma coletividade. Então, uma grande empresa de mídia, ela controla a informação e por conta disso, desse controle, ela utiliza, né, dessa prerrogativa, dessa capacidade, digamos assim, para influenciar toda uma coletividade. Então, no chamado poder ideológico, o principal meio é o conhecimento e a informação. Ainda mais numa sociedade como a nossa, que é claramente conhecida como sociedade do conhecimento e da informação. Então, o poder ideológico sempre foi influente, mas é cada vez mais influente por conta das transformações no âmbito aí da tecnologia que trabalha principalmente com a questão do conhecimento e da informação. O terceiro tipo de poder que eu gostaria de expor é o poder político propriamente dito, que é o poder
do Estado, né? Então, o Estado é o principal ator político e o Estado, ele, ao controlar o poder político, fica claro que ele tem como principal meio para condicionar, para influenciar, para até mesmo determinar a conduta, né, de toda a coletividade, são os meios de uso da força física. Então, é claro que o Estado também tem poder econômico, também tem poder ideológico, mas o que caracteriza o Estado, o que o define, é o controle, a tentativa, pelo menos, de controlar, de centralizar, né, os meios de força física, de violência propriamente dito, né? Então, o Estado não seria Estado, o poder político propriamente dito não seria poder político se ele não controlasse os meios de força física ou de violência. Então, é principalmente, né, com esses meios que o Estado, o poder político se impõe. Que meio? O controle do uso da violência, do uso da força física. Mas, repito, é claro que o Estado também exerce, né, influência econômica, porque também controla meios, bens econômicos, e também exerce, né, o poder ideológico, e também controla em boa medida o conhecimento, a informação, mas, repito, o Estado não seria Estado, o poder político não seria propriamente um poder político se ele não tivesse a prerrogativa do uso da força física para condicionar, para determinar o comportamento de toda uma coletividade. Então, por enquanto, é isso que eu gostaria de comunicar. Espero que mais adiante a gente tenha condição de conversar sobre essas definições, né, tanto sobre a definição de política quanto a definição de poder, em especial aí a definição de poder político. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.